a gente segue com outras notícias contando que o governo americano anunciou que irá enviar em Tom Homan, conhecido como o seu cessar-fogo da fronteira, na verdade, para reforçar uma repressão a imigrantes. O Eliseu Caetano é quem conversa conosco aqui ao vivo. Eliseu, eu sei que você está rindo do meu inglês, da minha pronúncia, na verdade, não é de felicidade, então a gente não vai falar sobre isso, mas vamos direto ao ponto com a informação de fato que você nos conta sobre essa decisão e esse anúncio do governo americano. Vamos lá, por favor, sem sacanear, né? Calma aí, que o direto ao ponto é logo mais. Na noite dessa segunda-feira, estreia novo formato com você no comando. Eu vou estar na audiência direto daqui dos Estados Unidos e quero que a nossa audiência no exterior esteja junto comigo e com você na noite dessa segunda-feira aqui na TV Jovem Pan, porque agora estamos em TV aberta, viu, Bruno? Tom Homan, o nome dele, o H vira R, Tom Homan. Esse cara, ele é conhecido como o Casar da Fronteira. Ele tá com Donald Trump há um bom tempo trabalhando, é conhecido por ser linha dura. E Donald Trump deu uma arrefecida. A gente tem acompanhado, Bruno, aqui na programação da Jovem Pan. Antes, muito boa tarde, né? Para você que está chegando agora acompanhando a gente na TV, na rádio, no digital, no Panflix, né? A gente está ao vivo direto dos Estados Unidos, porque nos últimos dias, Minneapolis, uma cidade no estado de Minnesota, tem sido aí palco de confrontos contínuos entre agentes federais do Serviço de Imigração e Controle de Fronteiras, o ICE, e a população local, em meio a várias operações, blitzes, que estão acontecendo para retirada, para apreensão, para detenção de basicamente imigrantes indocumentados. No meio dessa confusão, imigrantes documentados também estão sendo presos. E aí eclodiu por todo o país diversas manifestações. Nesse sábado, Bruno, um cidadão americano de 37 anos foi baleado e morto por agentes durante uma outra abordagem, muito parecida com aquela que também vitimou a Renee Goode há cerca de 2 semanas, na mesmíssima cidade, num bairro muito próximo. Isso foi o pano que faltava para essa manga cair do pé, e a opinião pública se voltou de uma maneira bem diferente do que dos últimos dias contra Donald Trump. A gente avalia que o cenário hoje aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui com relação às ações do ICE, está muito polarizado. A gente tem muita gente da população que apoia Donald Trump a fazer essa espécie de limpeza, né? É horrível usar esse termo, mas é isso que está acontecendo na prática, né? Retirando cidadãos com registros criminais. Nesse inteirinho de tempo, está sobrando para todos os lados, obviamente. E tem aquela parte da população que está insatisfeita e com medo, independente de ser imigrante. Tem americano com medo dessas abordagens que estão acontecendo, não apenas em Minneapolis, mas em diversos estados. E daí o governador do estado lá, o Tim Walz, classificou a narrativa do governo oficial como absurda, mentirosa, exigiu o fim das ações agressivas, segundo ele, das forças federais. E aí hoje, numa tentativa de diminuir a pressão, de arrefecer a temperatura, Donald Trump falou que vai enviar o Tom Homan, que é conhecido como Casar da Fronteira, lá para Minnesota, com a missão de supervisionar as operações de imigração e de repressão no estado. Ele tem uma postura muito rígida, conhecido como um cara durão, já tinha trabalhado com o Trump lá atrás, em 2018, também em 2020, trabalhou no governo aqui, e ele vai ficar de olho e principalmente os alvos considerados são criminosos estrangeiros, e ele também vai trabalhar na coordenação de investigações de fraude generalizada relacionada a programas sociais do Estado. Agora há pouco, notícia de última hora, Bruno, Donald Trump teve uma ligação com o governador de Minnesota, com o Tim Walz. Entraram no acordo. Tim Walz aceitou que o Tom Homan vai para lá e vão trabalhar conjuntamente. Resta saber se isso vai dar certo. Aliás, a gente vai descobrir daqui a pouco. Estou sem relógio, mas daqui a 10 minutos tem coletiva na Casa Branca, Caroline Leavitt, e ela deve falar sobre isso. Se for algo importante, se for breaking news, a gente volta aqui em tempo real para atualizar nosso ouvinte, telespectador, internauta. Rapidamente, antes de você achar o relógio, me conta uma coisa. O governo americano também fez várias críticas nas redes sociais sobre as ações de imigração do ex-presidente americano. O que você nos conta sobre essas críticas do novo governo? Sobrou até para Joe Biden. Segundo Donald Trump, aliás, essa crítica não é nova não, viu, Bruno? Segundo Donald Trump, já desde lá de trás, da época da campanha, ele já falava sobre isso. Joe Biden abriu as fronteiras e deixou qualquer um que quisesse entrar nos Estados Unidos. Ainda segundo Donald Trump, isso fez com que o lixo, a escória,
dos outros países viessem para cá. E ele, segundo diversas entrevistas que ele já deu falando abertamente sobre o caso, quer trazer para cá um outro tipo de imigrante. Ele quer imigrante que seja estudado ali, nível acadêmico, que venha para trabalhar. Ele falou, olha, recentemente, foi na semana passada até, Bruno, ele falou, estamos de saco cheio desse tipo de imigrante que vem para cá só para sugar o nosso país. Pega documento, fica pendurado em programas sociais, eu vou acabar com esses programas sociais, eu quero imigrante que venha para cá para trabalhar, para pagar imposto, para ajudar o nosso país a crescer, gente que venha somar com o nosso país, que é o melhor povo do mundo, e aí deu uma puxada de saco ali para os americanos também e tal. Então, o que o Donald Trump fez com o Joe Biden é algo que ele já está fazendo há algum tempo. Ele acredita ao Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, tudo isso que a gente está vivendo aqui em termos de imigração. E ele prova, ou usa pelo menos, os números para justificar as ações dele agora. Por exemplo, ano passado entraram mais de 7 milhões de imigrantes indocumentados, tentando viver ilegalmente aqui nos Estados Unidos, Bruno, através da fronteira sul do país, que é a fronteira com o México. Vinham caravanas, lembra disso? A gente cobriu aqui na Jovem Pan. Caravanas do mundo inteiro. E aí, agora não tem mais isso. Sabe quantas pessoas entraram no ano passado? 2025 para 2024. 2024 foram 7 milhões. 2025, 700 pessoas, Bruno. Olha como é que o número caiu. Então o Donald Trump está dizendo, olha, é porque a fronteira estava aberta. Quem quisesse vir, entrava. Agora não é assim. A gente quer gente boa vivendo nos Estados Unidos, gente honesta, do bem, trabalhadora. Não que nós que vivamos aqui não sejamos, né? Eu sou imigrante também. Mas ele está acreditando toda essa culpa lá no Joe Biden. Eliseu Caetano, ao vivo dos Estados Unidos, aniversariante hoje de serviço dobrado. Já a gente volta a conversar. Vamos do outro lado, os nossos comentaristas, 2 horas e 52 minutos. Acácio Miranda, quero ouvi-lo. Essa é um tipo de ação que não era uma surpresa, porque na campanha ele já tinha avisado que iria ser feito, abre aspas, essa limpeza, fecha aspas, né? É engraçado isso, né? Quando nós elegemos um representante e ele não cumpre as suas promessas de campanha, nós reclamamos. Agora, quando um representante é eleito e cumpre as suas promessas de campanha, as pessoas acabam reclamando também. É um pouco o que vive o Donald Trump. Gostemos dele ou não, ele está cumprindo exatamente o que foi prometido durante a sua campanha. Ele disse lá atrás que assim o faria e assim está fazendo. Existem, obviamente, ilegalidades neste processo, existem, obviamente, excessos durante este processo, vide as manifestações no Minnesota, mas é importante que se frise. É algo que está previsto, pelo menos até um certo limite, na legislação norte-americana, e assim ele vem fazendo. Óbvio, Donald Trump faz nesse momento um jogo para sua torcida. Ele cumpre o que prometeu na campanha e usa essa narrativa, esse até higienismo, para jogar para uma parcela do eleitorado norte-americano. Há muita oposição nesse momento, inclusive pessoas que foram apoiadores de Donald Trump hoje são críticos desta medida, mas se a gente for olhar para o estado de Minneapolis e para as características do estado de Minneapolis, tem um dado interessante e até chocante em tudo isso. O eleitorado latino, que foi o eleitorado que deu a vitória a Donald Trump, ainda é talvez o público que se mantenha mais fiel e entusiasta a essas medidas de Donald Trump. O que é, como eu disse, um pouco chocante, porque os principais alvos de Donald Trump são os latinos e, em outra medida, são os latinos que permanecem apoiando as ações do ICE, principalmente. Ainda sobre esse assunto que está rendendo e muito, quero ouvir também do Mano Ferreira. Mano, olhando um pouco lá na frente, numa campanha eleitoral, o opositor do governo americano, ele vai tentar usar isso na sua visão para tentar, eu vou reverter tudo isso que tem sido feito sobre as políticas de imigração. Isso vai ser um ponto forte para tentar tirar o substituto, o sucessor do governo americano atual? Será um ponto forte para dizer, nós vamos reverter isso tudo? Ou você acha que lá na frente vai ser um outro assunto já?
Olha, Bruno, eu acho pouco provável que a mesma ênfase com o sinal trocado seja dada à pauta migratória. Eu acho que é mais provável do que alguém que defenda a política de portas abertas de uma forma mais ampla, alguém que critique os excessos da política de Trump. Porque vale dizer, o eleitor americano votou, é verdade, sabendo que Trump teria uma política de linha dura contra imigrantes indocumentados. Mas isso é muito diferente dos efeitos práticos que essa política tem obtido de morte de americanos em protesto. Ninguém votou para que a polícia americana execute, mate cidadão americano que tem um exercício da liberdade de expressão de forma a discordar da política implementada pelo seu próprio governo. Isso é algo que fere de morte uma essência da tradição americana de amplo respeito às liberdades individuais. Isso me lembra, inclusive, uma famosa frase do Pedro Aleixo, quando houve a assinatura do AI-5 no Brasil. Ele dizia que o grande problema da concentração de poder era o que o guarda da esquina ia fazer. Ou seja, quando você adota uma política linha dura a partir do discurso do presidente da República, os efeitos que isso tem na ponta, na população, por meio do guarda da esquina, muitas vezes são de abusos, porque essa é a natureza do poder. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então a gente acaba tendo mais casos de abusos quando o discurso e a narrativa oficial do governo é de extrema linha dura e de tolerância zero, como é o caso nos Estados Unidos. Rapidamente aqui, mano, quero ouvir de você. Então é um erro duplo. Erro duplo de quem insiste em ficar ilegal e erro duplo da ação dos fiscais de imigração. Seria isso? Exato, porque a questão, sobretudo, Bruno, é que é preciso ter algum tipo de equilíbrio. Uma coisa é você falar numa regulação mais rigorosa da entrada de imigrantes. Outra coisa é você construir uma narrativa política em que você coloca o imigrante no lugar do bode expiatório, do inimigo a ser exterminado e do culpado de todas as mazelas do país. Esse tipo de narrativa acaba sendo distante completamente de um debate sério e ponderado sobre a política pública de imigração. E quando o governo insiste nessa narrativa em que trata o imigrante como se ele fosse o bode expiatório, o culpado de todos os problemas, na prática, o que a gente vê são esses excessos que levam à morte, inclusive de cidadãos americanos. A gente já volta a conversar.